Bom, pessoal, vamos caminhando porque falta pouquinho para essa parte da validade do casamento. Temos dois tópicos ainda para terminar, que são os efeitos jurídicos do casamento anulável, né? Onde vamos falar aí do convalescimento, da sentença anulatória e das consequências jurídicas da anulação do casamento. E depois o casamento putativo, né? O que é, qual é o comportamento, quais as consequências, né, desse casamento putativo. Então, com esses dois tópicos nós encerraremos a questão da validade. Num outro momento a gente vai falar da eficácia, tá? Mas vamos em frente porque não podemos perder tempo. Vamos trabalhar aqui com os efeitos jurídicos do casamento anulável, né? Então, a gente já viu, né, que as anulações elas têm um grau de gravidade menor do que o casamento nulo, né? Então, as causas de anulação elas são menos gravosas do que as causas de nulidade, que são a nulidade ela se dá pela infringência de impedimento, uma vez que o impedimento é uma coisa grave, porque ela impede, ela proíbe, ela não permite, não autoriza o casamento, portanto ele é nulo. Aqui não, aqui a lei até autoriza, são condições particulares, são condições que envolvem as partes, né, que tratam da anulação, via de regra envolvem as partes. Então, quais as consequências jurídicas, né? Quais os efeitos jurídicos das anulações ou do casamento anulável? Na verdade, eu vou ter, via de regra, duas possibilidades na situação de casamento anulável. Quando se configura um casamento anulável, eu vou ter duas possibilidades: ou o convalescimento, né? Ninguém faz nada, ou pela omissão e transcurso do prazo ele se convalesce, ele se convalida, ou mesmo que a pessoa tome uma atitude em determinada circunstância, ele também acaba se convalidando, ele acaba se convalescendo. Ou a sentença, né, o pedido de anulação e a correlata, a consequente sentença que o anula, que também gera efeitos e também gera consequências no mundo real aqui fora. Então, de que maneira a situação se dá? Como que se dá o convalescimento? O convalescimento ele vai se dar como eu falei ali anteriormente. Ele vai se dar primeiro, né, pelo decurso de prazo. Todas as causas de anulação, elas têm um prazo determinado. Transcorrido esse prazo, sem que haja a busca pela anulação, fim de papo, não tem mais o que se dizer, não tem mais o que se reclamar. Convaleceu, convalidou, o casamento passa a ser válido e não pode mais ser anulado. Cada uma tem um prazo, 2 anos, 180 dias, tomem cuidado com os marcos iniciais também, uma vez é da celebração, a outra vez é quando atinge a capacidade, enfim, são marcos diferentes, inclusive na mesma situação nós temos o marco inicial divergente, embora o prazo seja o mesmo, né? E algumas situações existem, em algumas dessas circunstâncias, existe uma situação que se aconteceu, seja por omissão ou por ação, uma conduta da parte, né, ela acaba convalescendo também. É o caso que a gente viu agora há pouco, no último vídeo, a revogação do mandato. Se mesmo com o mandato revogado, o cônjuge lá que estava ausente ou que estava incapaz de manifestar a sua vontade no dia, ele coabitar com o outro no bem, convaleceu o casamento. Então, a primeira parte, né, ela se convalesce. Também, né, o menor que não está em idade núbio, né, e vem a se casar, quando ele atingir a maioridade, se ele, né, confirmar isso, deixa de ser anulável. Não é o caso de convalescer apenas pelo transcurso de ter prazo, mas também por um ato, uma atitude. O outro efeito, né, o outro efeito jurídico do casamento anulável,
ele se dá pela sentença que o anula. Ou seja, a partir de agora eu não estou mais falando de uma possibilidade de anulação, mas sim do casamento já anulado. E ele foi anulado por uma sentença que ela é constitutiva, né? A gente chama de constitutiva, ela pode ser constitutiva positiva ou negativa. A negativa a gente chama de desconstitutiva, né? Isso é lá de teoria geral do processo, vocês já viram, já estão bem por dentro disso. Mas essas sentenças via de regra, elas têm natureza de produzir efeitos apenas a partir dali. Por exemplo, a sentença que declara divórcio, né, ela é uma desconstituição de um ato jurídico, ou seja, ela é desconstitutiva, ela desfez o casamento, divorciou, os efeitos do divórcio são sentidos a partir daquele momento. A anulação, né, poderíamos imaginar que seria por aí mesmo. Porém, a ilicitude desse ato que está sendo anulado, pela circunstância e pela gravidade, né, por tudo aquilo que envolve o matrimônio e o casamento, essa sentença de anulação, ela deve ter efeitos retroativos, ou seja, deve ter efeitos ex tunc, ela deve retroagir até lá. Tanto é verdade que ela retroage porque ela anula aquele ato que fez e tira todos os efeitos, inclusive a pessoa passa ao estado civil de solteiro, retorna. Né? São os dois casos em que depois de casado você retorna solteiro, é quando o casamento é nulo ou anulado, né? Nessas duas situações você retorna ao estado de solteiro. Depois disso, né, as outras duas situações em que o casamento também termina, que é o divórcio ou a morte, você vai ser divorciado, separado ou viúvo, mas nunca mais solteiro. Nessas duas situações ele volta. Então exige, né, para que seja evitado fraudes, lesões, toda a circunstância que envolve o casamento, os efeitos da sentença que anula, eles são retroativos, eles retroagem e anulam tudo que tem dali para frente. Da mesma forma que é a sentença de nulidade. Na nulidade também acontece a mesma coisa. Volta a pergunta, mas e professor, aquilo que ele vendeu, o bem imóvel, a outorga, os filhos, não muda nada, a responsabilidade com os filhos permanece. Se vendeu de boa fé, permanece. Se vendeu, se alienou ou gravou de ônus de má fé, eles são anulados, né? Juntamente com o casamento, juntamente com o matrimônio, tá? A consequência jurídica, né? Que consequência isso tem? O artigo 1564, ele vai dizer que aquele que for culpado, né, pela anulação, ele deixa de ter todas as vantagens que o casamento poderia lhe proporcionar. Por exemplo, uma promessa de doação, ou promessa de alguma coisa feita lá em pacto antinupcial, ou doação de bens que iriam existir, todos esses direitos ele perde. Inclusive, né, a anulação com culpa, ela retira qualquer vantagem que o casamento poderia trazer para aquele que teve culpa. A questão de culpa é meio complicada, né? Eu sou um crítico desse termo, aquele que agiu com culpa, né? Mas aquele que deu causa ficaria melhor, porque em muitos casos aqui não é uma questão de culpa, né? Não existe uma situação culposa que a gente possa enxergar bem culpa ali, mas sim aquele que deu causa, tá? Com isso a gente encerra totalmente aqui essa parte da nulidade e anulabilidade do casamento. Resta ainda para a gente concluir o casamento putativo. Daqui a pouquinho ele vai lá para cima, entendeu? Ficou tudo certinho, tudo claro? Ótimo. Não entendeu? Ficou alguma coisa nebulosa? Manda pergunta, manda dúvida, na medida do possível a gente responde. Vai lá no nosso canal, se inscreve lá para poder receber o aviso dos vídeos, bate no sininho lá para receber as notificações. Faz tudo o que tem que fazer. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, manda um comentário aí no inbox das redes sociais, que a gente vai procurar melhorar, mudar para agradar a maioria das pessoas na medida do possível. Valeu, pessoal, até a próxima, um abraço para todos, fiquem com Deus aí.